Olá, meu nome é Antoniela Tavares de Lima, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia da Unespar, campus Paranaguá. Vou apresentar o trabalho Entre Notícias e Representações, Educação Não Formal e Circulação de Ideias sobre Eugenia e Nazismo na Imprensa Paranaense. O trabalho é fruto de uma pesquisa realizada juntamente com a professora Silvia de Rossi. No trabalho pode-se perceber a ampliação de objetos, fontes e problemas de investigação na história da educação, tendo em vista que os processos educativos não ocorrem apenas dentro do espaço escolar. Dessa forma, houve um deslocamento da atenção exclusiva às instituições de ensino, mas dando atenção para outros espaços de produção e circulação de saberes, o que permitiu contemplar na pesquisa histórica diferentes sujeitos, práticas culturais e artefatos, entre eles a imprensa, os impressos, as associações, movimentos sociais e outras experiências educativas, trazidas pelos autores Gonçalves, Schuller, Oliveira e Vidal. Além disso, também trouxemos a contribuição de Vieira, onde a imprensa passou a ocupar lugar de destaque não apenas como fonte documental, mas também como objetivo de investigação. E em diálogo com os escritos de Chartier, a pesquisa se fundamentou na perspectiva de que os impressos não são registros neutros dos acontecimentos, mas que são artefatos culturais que produzem representações sobre a realidade. Desse modo, o trabalho buscou, por meio da análise dos jornais O Dia e Diário da Tarde, que circulavam diariamente no estado do Paraná, compreender como que os jornais, que são elementos educativos de formação cultural, representavam e notificavam sobre assuntos como eugenia, nazismo e guerra, e como esses conhecimentos circulavam na sociedade entre os anos de 1932 e 1950. Essas discussões nos aproximaram do conceito de educação não formal, que é compreendida como um conjunto de processos educativos desenvolvidos fora das instituições escolares, mas que são igualmente relevantes para a formação cultural, social e política dos sujeitos. E nessa perspectiva, a imprensa pode ser analisada como um espaço de educação não formal, que traz, por meio da circulação cotidiana de notícias, artigos, propagandas, imagens, participa da difusão de conhecimentos, valores, concepções científicas e posicionamentos políticos. A pesquisa tem um caráter documental no campo da história da educação, em diálogo com a história cultural, que tem como fonte e objeto de análise a imprensa periódica. Além disso, inclui notícias, artigos, propagandas e outros textos publicados nos jornais O Dia e Diário da Tarde, pesquisados por meio da Hemeroteca Digital Brasileira. É importante ressaltar que o recorte temporal não contempla apenas o período da guerra, mas também contempla os anos anteriores e posteriores, trazendo uma compreensão das transformações do discurso referentes à eugenia e nazismo em diferentes momentos da guerra. Dessa forma, ela mostra os deslocamentos nas formas de abordagem da eugenia e do nazismo ao longo de todo o período analisado. Devido ao grande número de fontes, os documentos foram selecionados e organizados em planilhas de sistematização, considerando as informações para serem utilizados apenas os documentos relevantes para a investigação, e ao final foram selecionadas 46 matérias publicadas nos jornais. Visto que os discursos sobre eugenia e nazismo estavam presentes nos jornais do Dia e Diário da Tarde, publicados no Paraná entre 1932 e 1950, as matérias analisadas referentes à eugenia conferiam um lugar de campo científico voltado ao aperfeiçoamento da raça e à promoção da saúde. Essa abordagem ela dialogava com o contexto em que os discursos eugênicos circulavam internacionalmente, como um saber legitimado por diferentes áreas do conhecimento e apropriado por projetos de modernização em distintos países, conforme os autores. Nesse contexto, os jornais notificavam acontecimentos, difundiam conceitos, terminologias e argumentos com o objetivo de construir sentido sobre a eugenia entre a população. Em sua grande maioria, apresentava a política eugênica alemã numa perspectiva que enfatizava a finalidade de preservação da população. Diversas matérias incentivavam a eugenia, por exemplo, em Eugenia e Eugenismo e seus propósitos, utilizando a frase "façamos eugenia". Assim, o jornal impresso buscava informar e orientar comportamentos, ultrapassando a função informativa, assumindo um papel formativo. Diferente das matérias de eugenia, que estavam pautadas em práticas de higiene e educação, as matérias sobre o nazismo iam se modificando a cada acontecimento internacional que era notificado, não tendo uma imagem estática, mas que era marcada pela pluralidade de narrativas, disputas de sentido e mudanças ao longo de todo o período analisado. As primeiras notícias sobre o nazismo traziam uma perspectiva, e no decorrer do tempo iam se modificando de acordo com os ocorridos. As fontes demonstraram que, mesmo com a divulgação de práticas de violência atribuídas ao regime nazista, a eugenia continuou representada em matérias principalmente voltadas à saúde, e que no Brasil elas não estiveram restritas às representações do nazismo. Já o nazismo passou por diversas mudanças acompanhando as transformações do contexto internacional, e na análise de fontes, os jornais atuaram como agentes da cultura escrita, tendo grande impacto na educação não formal, e compreendendo que a dimensão educativa da imprensa e seu impacto na formação social dentro desse período demonstraram a grande importância das fontes para a história da educação. Muito obrigada.